Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Allers Talk. E hoje vai ser com o Lucas Matos, né, que é terapeuta, membro aqui do clube, casado há 7 anos, pai de 5 filhos, psicoterapeuta de casais, especialista em crises matrimoniais e adultério. Mentorado da primeira turma do Dr. Jorge, mentorado da primeira turma do Thiago Andrade, e no Clube Allers desde 2022. Formação, enfermagem, especialização em gerontologia. Nós, como terapeutas, a gente tem meio que um lugar comum, tá? Mas eu percebo que é uma coisa que faz muito sentido, principalmente quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de família, quando a gente fala de amor. Que é, de fato, o berço de onde a gente veio. Isso, de algum modo, de todo modo, na verdade, é uma coisa que influencia. Eu acredito muito, tá? Na influência forte da família na construção da personalidade. Família desestruturada é causa, sim, de muita desestrutura na personalidade. Uma família que não é um sinal de ordem, um sinal de presença do amor, um sinal de cuidado, um sinal de afeto, de alguma forma impacta negativamente na personalidade dos filhos. Então, olha que importante, né, o papel de um terapeuta de casal que tenha um olhar atento para a família. E não tem como, né, Lucas, a gente atender o indivíduo sem olhar a família. E muito mais, não tem como a gente ter o casal sem olhar toda a estrutura familiar. Eu queria que tu explicasse um pouco, Lucas, como que funciona hoje o teu trabalho, cara, assim, como terapeuta de casais. O que tu percebe que é fundamental num atendimento de casal, numa terapia de casal, e também as maiores dificuldades, né, que tu encontra nesse trabalho. Cara, uma coisa que é muito comum, inclusive antes de trabalhar na terapia, eu tinha muito essa visão, né? Quando a gente fala terapia de casais ou terapia de casal, muitas pessoas imaginam o terapeuta diante do casal, Uhum. diante dos dois. Entendi. E a terapia de casal pode sim, existe a possibilidade de funcionar dessa maneira, né, com os dois diante mas para que isso aconteça, existe uma necessidade muito grande de amadurecimento das duas partes. E é exatamente o que a gente não encontra a partir do momento que a gente recebe um casal que vem aí sofrendo com questões de adultério, que eu recebo muito, com questões de problemas sexuais, problema no diálogo, problema com a família do marido ou com a família da esposa. Então são coisas relativamente comum, relativamente simples, que você olha e fala, nossa, mas a pessoa está sofrendo por isso. Então aí já vai a dica para vocês, né, que estão aí hoje no Dia dos Namorados ou com o namorado ou esperando um namorado, vocês são casados que lutem, tem que assumir e aprender a amar. Mas vocês que ainda não casaram, tem que ter essa visão de que um detalhe ou outro é muito importante para uma vida a dois, uma vida matrimonial, após que vocês estiverem já unidos em uma só carne. Uhum. Então, o trabalho da terapia de casais, ele funciona, na maioria das vezes, comum. Então, eu atendo tanto casais que vêm os dois em busca de uma restauração, em busca de melhorar a vida sexual, em busca de resolver alguns atritos, Uhum. ou o que é mais comum para vocês que não atendem casais, talvez seja uma novidade, mas o mais comum é que a terapia de casal seja feita por um do casal, tentando aprender a reconciliar, a restaurar, ou no meu caso, que é muito mais adultérios, a trazer o marido de volta para casa. Cara, que legal essa ideia. Até porque, assim, vamos lá, a gente tem hoje no Brasil, assim, né? Eu sou muito otimista com o Brasil, tá? Apesar
do que vem acontecendo, eu sou muito otimista, de verdade. Principalmente quando eu acompanho o mercado de psicoterapia no Brasil. Tá? Eu sou muito otimista com esse negócio. Eu vejo coisas muito incríveis. Olha o que a gente está fazendo hoje, assim, agora aqui. A gente está falando sobre família, sobre casal, sobre restauração de casamento e assim por diante. E tem acontecido um boom mesmo no mercado da psicoterapia e com destaque para terapia de casais. Tá? Eu tenho notado isso, evidentemente, muito graças ao trabalho do Dr. Jorge Rodrigues. Trabalho incrível, né? Um homem vocacionado, absolutamente capaz, meu amigo, né? É professor de vários aqui. Se puderem, mande um abraço para o Jorge, né? Assim, é um sujeito, um homem muito preparado e sabe o que faz mesmo, ensina bem, enfim, um grande professor. Eu sou muito otimista nesse aspecto, assim, né, de um arvorar de boas almas dedicadas a elementos que são centrais na construção da sociedade mesmo, né? Um trabalho de um terapeuta de casal, ele tem assim como todo terapeuta, mas especialmente, tem um impacto muito profundo, assim, na sociedade mesmo, né? Ou seja, a partir do momento que a gente restaura um casamento, a partir do momento que um deles volta para casa e é desafiado pelo terapeuta a renovar essa experiência do amor, de algum modo a sociedade também se ordena, motivada por alguém que decidiu amar. Olha que impactante que é isso, né? Olha como o ofício do terapeuta é importante, é fundamental, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso e notar também o quanto faltam terapeutas de casais. Porque, vamos lá, a gente não precisa ser muito atento, né, Lucas, para perceber que as pessoas não sabem se relacionar. É uma coisa que a gente não aprende. Percebem isso? A gente meio que vai se relacionando ao passo que as coisas vão acontecendo. Sei lá, meu primeiro namorado foi quando eu tinha 12 anos, e aí, sei lá, eu tinha 13. Pô, sei lá, eu comecei a namorar com a Manuela com 15. Nunca que o meu filho, a minha filha, vai namorar com 15. Tipo assim, 15 vai estudar pro vestibular, filho. Eu namorei e estudei pro vestibular. Eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a Manu também. Mas beleza, né? Foi um namoro que deu certo. Tanto é que a gente casou, a gente tem 2 filhos e assim por diante. Mas, vejam, a gente precisa mesmo cuidar dos relacionamentos. E claro, assim, Lucas, e eu queria que tu me contasse, assim, cara, principalmente acerca da importância do terapeuta de casal ter um casamento feliz, né? Eu queria que tu me contasse a tua história, cara, do teu casamento com a Sara, tua família. Assim, bem sessão de lembrar de detalhes, assim, cara. Eu gosto disso, né? Conta aí como é que é o teu relacionamento, como é que foi a história de vocês dois. Eu conheci a Sara na faculdade de filosofia. Opa. Faculdade de filosofia, eu já era aluno do COF, professor Olavo de Carvalho, desde lá de 2012, 2013. Então eu tive a oportunidade, era aqueles aluninhos de ensino médio que andava com o mínimo que você precisa para não ser um idiota debaixo do braço, militando que só, ainda aprendendo muitas coisas. E com 17 anos, aí entra um pouquinho a questão da minha família. Meu pai queria muito que eu fosse médico. Meu pai vem de uma família tradicional da área da medicina, da área da enfermagem, da área da psiquiatria. Eu fui feito dentro de um hospital psiquiátrico. Meu pai e minha mãe se conheceram, eram profissionais, não eram internados do hospital, né? eram Não eram profissionais, pacientes. não eram pacientes. E a minha vida está totalmente relacionada a sentar em almoço e ouvir problemas de saúde mental, psicopatologia, problemas daquela época no qual o hospital psiquiátrico ainda
Era muito diferente da realidade que é hoje. E eu até passei na faculdade de medicina, passei em 2 universidades, mas eu estava com uma séria dúvida com os meus 17 anos. Ser padre ou não ser? Então eu falei, vou entrar na faculdade de filosofia, é algo que eu gosto. Se eu tiver vocação, eu vou dar sequência, entro num seminário, faço teologia, tá tudo certo. Se não tiver vocação, eu dou sequência à minha vida. Pois bem, a minha vocação estava na faculdade de filosofia, mas não era na batina. Eu encontrei a minha esposa dentro da sala de aula. Eu com 17, ela com 18, uma realidade bastante diferente, famílias e culturas, classes, tudo muito diferente. Começamos a brigar muito e dessa briga surgiu uma amizade no qual gerou um namoro e em 1 ano e 3 meses já estávamos então casados, esperando Pedro, nosso primeiro filho. Então foi tudo muito rápido, foi tudo muito rápido mesmo. Ela veio de uma conversão, ela veio de um movimento totalmente contrário ao que eu tinha. Uma das coisas engraçadas do nosso início do relacionamento é que ela perguntou uma certa vez, eu sempre fui mais tímido, melancólico, mais calado. Ela perguntou: tem alguém no seu coração? Só que ela veio de uma igreja protestante, ela não conhecia nada da realidade católica. E eu falei: tem, no meu coração tem Maria. E ponto. Falei: Maria, tá Eita. bom. E ela falou: bom, então eu vou me afastar, né? O garoto tem namorada. Só que Maria era Nossa Senhora. Quando eu notei que ela tinha se afastado, eu falei: o que aconteceu? Falou: como que aconteceu? Você tem namorada, tá aí com a Maria no coração. Eu falei: não, meu bem, é Nossa Senhora. Calma lá, deixa eu te apresentar. E aí começou o nosso relacionamento através de quase ela perder o casamento para Nossa Senhora, né? Que acabou estando sempre no casamento. Então nos casamos, o nosso primeiro filho morreu, perdemos o nosso primeiro filho. Foi uma época muito difícil, uma formação encefálica, ainda tudo muito novo, tudo muito imaturo. Ela engravidou do nosso segundo filho, que é o Lucas, que hoje tem 6 anos, e aí que entramos então também numa crise matrimonial. Uma crise que fez com que eu ficasse 4 meses fora de casa, uma crise que fez com que eu fizesse também as mesmas coisas no qual hoje eu ajudo os meus pacientes a não fazer. As mesmas coisas que eu falo para minhas pacientes fazer com o marido foram as coisas que ela fez para que eu voltasse para casa. Foram todos esses movimentos que o Dr. Jorge mesmo ensina, que a Thaís também acabou de uma maneira muito bela fazendo no testemunho dos dois. E esse retorno foi muito marcante na nossa vida, que foi quando aí eu tive o meu primeiro contato com o Ítalo, e logo depois eu tive contato com o Jorge, e foi a partir disso que tudo começou. Então, além de atender casais, além de toda a experiência técnica que a gente aprende na mentoria, aqui no clube também tem muita coisa para casais, eu passei por isso dentro do meu casamento, Tomás. Olha só, meu cara. Isso é interessante tu tocar, Lucas, porque de fato, assim, um casamento, e a gente precisa ficar muito em paz com isso. Um relacionamento de modo geral, mas principalmente um casamento que é o nosso papo aqui, ele tem crise. Entende assim? É evidente. O que eu quero dizer com crise? São momentos mais difíceis, momentos em que, de fato, torna-se necessário que algumas arestas sejam aparadas. A crise num casamento, por exemplo, eu nunca não vivi ainda uma crise, tá, no meu casamento, né? Mas o que eu posso contar para vocês aqui
Um momento de dificuldade mesmo que eu e a Manuela a gente teve no nosso namoro. Tá? Alguns de vocês já até conhecem essa história. A Manuela contou nos stories dela ontem e tal. E eu queria resgatar, eu queria destacar alguns detalhes dessa história, que eu acho que vai ser importante aqui para nossa conversa. Eu e a Manuela, a gente começou a namorar quando a gente tinha 15 anos de idade. Olha só, eu não recomendo que ninguém namore com 15 anos de idade, tá? 15 anos de idade não sabe de nada da vida, né? Quer ficar dando beijinho e namorando, que história é essa? Mas enfim, a gente começou, né? A gente começou a namorar. Lá a gente estava no segundo ano do ensino médio. Só que a gente se conhecia desde a quarta série, a gente estudou quase toda a escola juntos. Então a gente se conhece há muito tempo, eu, Manu. Beleza, né? A gente começou a namorar ali, e na época de vestibular, de festinha, aniversário de 15 anos, aquela coisa toda, né? Tudo muito divertido, tudo muito legalzinho. E aí tá, entrei na faculdade de psicologia, lá em 2015, 2014, 2015 ali. Comecei a faculdade e a minha vida foi ficando de algum modo com mais atribuições do que ir para a escolinha, né? Eu ia para a faculdade e trabalhava durante o período da faculdade, né? Trabalhei quase toda a faculdade, trabalhava no comércio e tal, enfim. E esse período, claro, né? Naturalmente aconteceu um afastamento nosso, porque a gente se via pouco, porque eu estava trabalhando, ou eu estava estudando, ou eu estava na faculdade, ou eu estava fazendo a minha vida, e a Manuela fazendo a dela. Ela queria entrar em medicina, né? A Manuela um sonho muito grande, assim, de ser médica. Tanto é que ela passou, mas ela renunciou, né, à medicina para a vida em família. Beleza, né? Acelerei um pouco a história, mas voltando. E aí, beleza, né? A gente começou ali a ter mais responsabilidades na vida, até chegar o ano de 2020. 2020 muita coisa aconteceu, né, pessoal? Além da pandemia, não sei se motivado pela pandemia, divórcios, traições, é, e muita coisa assim relacionada a relacionamentos, né? Ou seja, pessoas que se afastaram, que se conheceram de verdade por conta ali de um período de exceção, né, na vida da maioria das pessoas, ficar em casa, aquela coisa toda meio estranha demais. E aconteceu uma coisa curiosa conosco, né? A gente começou ali a ter, enfim, a ter alguns problemas no nosso relacionamento, principalmente voltados a uma falta de perspectiva de casamento. A gente, poxa, eu não tinha me encontrado, assim, tava na faculdade de psicologia, aí já tinha trancado a faculdade algumas vezes, meio frustrado do negócio, e aí meio que ia fazer pedagogia, tava todo torto das ideias, né? Imagina fazer pedagogia, que coisa terrível, pior do que psicologia. E aí a gente teve um momento que a gente percebeu assim, poxa, não tem por que a gente ficar namorando aqui se a gente não tem perspectiva de casar. Do jeito que eu falei, parece que foi leve o negócio, mas foi muito duro, foi muito difícil, porque a gente estava acostumado a ficar junto no relacionamento, e a gente ficou 7 meses separados, né? A gente ficou 7 meses sem namorar. Só que, caramba, né? A gente não terminou porque a gente brigou e a gente era incompatível. Nós terminamos justamente porque não tinha essa perspectiva de casamento. E aqui eu queria destacar esse ponto do término, né? Vamos falar de namoro aqui, porque é importante também, né? Os términos, o quanto eles devem ser momentos de, assim, uma urgência de amadurecimento dos dois. Vamos lá. Eu recebo, né, vários que buscam atendimento nesse contexto de término de relacionamento. Pessoas que perdem o seu chão mesmo, assim. Caramba, Tomás, eu não sei mais quem eu sou. Que desenvolvem quadros depressivos, ansiosos, pensamento suicida, dependência emocional tremenda. Minha vida não tá mais andando depois que eu terminei. Conosco foi muito difícil, tá? A Manuela ficou extremamente depressiva, ela perdeu muito peso, eu tive crise de ansiedade nessa época, né? Foi um período bem complicado, assim, pelo contexto todo, né? Eu estava trabalhando como assistente de recursos humanos. Era um trabalho meio ruim, trabalhava em casa, assim, e tal, tudo meio. Tava começando no Instagram. E a gente terminou. E eu percebi assim, meu Deus do céu, eu preciso melhorar como pessoa.
Quando as pessoas me perguntam assim, Lucas, poxa, o que que eu faço depois do término? Não sei o que eu faço da minha vida, o que que eu tenho que fazer? Eu digo assim, melhore, melhore como pessoa, sabe? Na terapia, poxa, a gente faz uma avaliação da vida completa da pessoa, como é que estão os hábitos, como é que tá o relacionamento com Deus, como é que tá exercício físico, como é que tá estudo, como é que tá dinheiro, como é que tá trabalho, como é que tá família, como é que... Enfim, vamos colocar uma ordem nisso daqui. De modo que você se torne uma pessoa mais interessante para outra pessoa que vier, ou se vocês voltarem, sei lá, né, que vocês voltem melhores. Foi justamente o que aconteceu comigo e com a Manu. Né? A gente melhorou nesse período. Eu comecei a trabalhar no Instagram, comecei a atender, né, saí do meu emprego, fiquei só com a terapia e tal, lá em 2020. A Manuela montou a loja dela, melhorou como pessoa e tal, se aproximou mais da religião, sabe, desenvolveu virtudes. De modo que quando a gente não voltou igual, a gente voltou muito melhores. Tanto é que a gente casou logo depois, né? Eu pedi ela em casamento e tal. Então, veja, é, o término do relacionamento, ele precisa ser um sinal de que, poxa, alguma coisa tá errada aqui em mim. Não é uma culpabilização, mas pelo contrário, é uma responsabilização. Meu Deus do céu, eu preciso perceber onde que eu preciso melhorar aqui. Porque é muito comum e a gente vê isso muito na terapia, né, Lucas? A pessoa, na terapia de casal, não somente casal ali, como tu falou, nesse formato, os dois na tua frente, mas um ficar acusando o outro de seus defeitos, de suas dificuldades e assim por diante. É Sim, exatamente ali que a gente vê a vivência plena do vício do egoísmo acontecendo na psicoterapia. É, o que tu percebe disso assim, cara? Tipo, os vícios dentro do casal, sabe? Principalmente egoísmo, soberbo, orgulho, vaidade. Esse negócio que a gente vê isso muito, muito forte nos relacionamentos, né? sim, sim, sim. É exatamente isso, Tomás. Quando a gente encontra um casamento em crise, eles podem ter diversas formas de estar em crise. A gente vai encontrar ali uma crise porque o casal não sabe dialogar. Uma crise porque eles têm problemas sexuais. Hoje o problema sexual está numa alta É. absurda. Porque um quer ter filho, o outro não quer. Enfim, diversas crises. Mas a gente entende que sempre um problema matrimonial, ele acaba tendo duas naturezas, que é a natureza da imaturidade e a natureza do egoísmo. Partindo dessas duas naturezas, a gente começa a ir identificar, bom, a gente chega aqui com uma esposa que, porque meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido faz isso, meu marido não me ajuda com a casa, meu marido acha que eu sou empregada, enfim. Mas ela só olha para o problema do marido. Uhum. Ela só olha para o que o marido está fazendo contra ela. E homens também. Chega, minha mulher não gosta de fazer sexo, minha mulher não demonstra que gosta de mim, minha mulher, etc, etc, etc. Só fica lá de cara feia. Se vocês, inclusive, passam, já passaram ou estão passando, existe essa grande probabilidade também, por uma crise matrimonial, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o que eu posso fazer para melhorar esse meu relacionamento. Sim. Assim com os pacientes. Vocês têm que encaminhar os teus pacientes para que eles tenham essa clareza e entender o que eles podem fazer para eles, aquele que está ali diante da tua frente, aquele que está ali diante de você, pode fazer para melhorar o casamento. Eu postei uma história ontem no meu story e a história fala sobre um garoto de 22 anos, que chegou para o pai e falou: pai, eu traí a minha esposa e estou querendo me separar. O senhor me ajuda com isso? O pai falou: claro, filho, te ajudo, sem problemas. Mas antes, você precisa prestar mais atenção nela, amar ela, servir ela,
Para quê? Para que não percebam que você cometeu esse erro. E até lá, eu vou te dar então esse pozinho aqui, que vai deixar ela cada dia mais agressiva, para que você tenha motivo para largar esse casamento e não coloque culpa em você. Filho, tá bom, pai, perfeito, me dá aqui o pozinho. Quanto tempo? Ele falou 30 dias, filho. Escuta ela, ame ela, ajude ela na casa. Nesses 30 dias, ele começou a prestar atenção na esposa, começou a ajudar a esposa, começou a amar a esposa, começou a contemplar a esposa. Ele chegou no último dia e falou: pai, pelo amor de Deus, eu tô dando esse pozinho aqui para ela, mas eu não quero que ela fique mais irritada, nervosa. O que que eu faço para reverter isso? Porque eu quero continuar no meu casamento. O pai falou: fica tranquilo, filho, que o veneno estava em você. Aí era só um pozinho de arroz mesmo, que não ia fazer mal Excelente, nenhum para ela. excelente, excelente. Nessa história, é claro que, a partir do momento que ele começou a olhar de fato para a esposa, que ele começou a cuidar da esposa, que ele começou a contemplar aquela realidade, servir e de fato cumprir o papel que ele fez no altar, a promessa de amar e respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe. Não é até que a outra vire a cara para mim, até que a outra fale que eu tô meio barrigudo, até que a outra não queira fazer sexo porque está muito cansado. Não, é até que a morte nos separe. Ele começou de fato a contemplar o que é o amor também dentro do casamento. E Isso. é isso que precisa. Tanto no caso do namoro, Tomás, tanto no caso do namoro também. É isso, meu cara. E veja só, como falta essa. De verdade, a gente está falando aqui, a gente está se entendendo, né? Todo mundo está entendendo o que está sendo conversado. Mas veja, essa perspectiva de relacionamento é uma coisa muito rara, assim. A gente está falando na bolha aqui, né? Tipo, todo mundo se entende, pensa das mesmas coisas. Mas é uma coisa muito rara. Fora, como assim eu tenho que servir meu marido? Como assim eu tenho que servir minha esposa? Como assim amar e respeitar? Que negócio é esse? Quem é que inventou isso? Que absurdo. Quem é que disse que tem que amar na saúde, na doença? Pô, se a pessoa deixa de ser útil para mim, o relacionamento perde o sentido. A gente escuta isso, né? Isso tá, querendo ou não, nas novelas, na cultura, na arte em geral, né? Uma valorização da perversão da coisa, do egoísmo mesmo. O que considera-se relacionamento, o que considera-se casamento, não é casamento. É uma coisa totalmente estranha, né? O que tem hoje na cabeça das pessoas, quando fala assim casamento, é uma coisa totalmente destruída mesmo, é uma coisa totalmente feia. Não é casamento. O casamento, de fato, é o berço, da primeira família é o berço das virtudes, e o casamento é o berço do amor. Então, olha que coisa mais rica que a gente tem aqui, né, para trabalhar. E é claro, né, nessa perspectiva, assim, poxa, fora da bolha as coisas quando eu digo fora da bolha, assim, são as pessoas que não conhecem esses temas que a gente está falando aqui, tá? Tem um motivo muito claro, né, para isso acontecer, né, para essa perversão, que eu percebo que é uma ausência de referências de casais mesmo. Tá? Se a gente vai pegar assim, poxa, o que as pessoas têm como casamento, têm como família hoje, sabe? Às vezes vai olhar para a própria experiência, para a própria história de vida, são filhos de pais separados, né? De que teve divórcio, pai que chegava em casa bêbado e batia na mãe, batia na mulher, né? A mãe é frustrada porque teve que deixar o trabalho e ficar com a família, né? Muito sofrimento poxa, por que que eu fui ter filho, né? Os filhos como um problema, os filhos como um obstáculo para a realização de sonhos individuais, enfim, para satisfação de egoísmo e assim por diante. Veja, falta mesmo referências, falta mesmo pessoas, né, que possa se olhar
e dizer assim, poxa, eu quero ser assim, eu quero ter um relacionamento dessa forma. Uma coisa que ajudou muito para eu e a Manu a gente ter um casamento bom, um casamento legal, bom, legal, parece que eu estou banalizando a coisa, mas um casamento excelente, né, como a gente tem, é ter referências. Pessoas que a gente pode olhar e dizer assim, poxa, a gente quer ser assim, a gente quer criar nossos filhos dessa forma. Caramba, é possível, sabe? Olhar para pessoas próximas mesmo, assim, poxa, dá para ter um casamento e ser feliz, né? E, sei lá, a gente conversando, escutando, né? Eu escutando conversa na academia, por exemplo. É um lugar que eu observo muito, tá? Né? Exatamente, amor. Ah, Manuela tá aí. Oi, amor. Daqui a pouco eu termino pra gente comer nossa pizza, tá? Exatamente, a gente tem nossos padrinhos, né? O Rafael ali no Broadback. O Rafael deu aula aqui no clube, inclusive. Eu quero pizza, amor. Tu não vinha pedir pizza? Achei que já tava certo. É, até me atrapalhei que eu tava falando. Ah, enfim, referências, né? Isso foi uma coisa que nos ajudou muito, né? A gente olhar para casais, pessoas próximas e de fato ter uma clareza de um caminho a ser seguido. Ver que é possível. Ah, isso, tava falando da academia. É um lugar que eu escuto, que eu observo muito. Eu vou pra academia e eu fico escutando as conversas das pessoas. E é um lugar que tem muito uma extrema valorização do corpo, né, dos elementos materiais, enfim. E é óbvio, né, um papo entre os homens na academia é sexo ou mulher, né? Sexo ou mulher. E é óbvio, né, isso aqui é um sintoma, né, da sociedade de modo geral, assim, né, uma banalização, uma profanação daquilo que é sagrado, né, da mulher, do sexo e assim por diante. E escutando essas histórias, eu percebo que não há uma perspectiva de felicidade num relacionamento dentro de um casamento, para a maioria das pessoas. Como assim eu vou escolher uma pessoa? Como assim eu vou ficar a minha vida inteira com uma pessoa só e não vou poder dizer não, né, se eu quiser? Eu não vou poder dizer sim para outras pessoas ao mesmo tempo. Eu não vou poder desistir no meio do caminho. Ou seja, aquilo que é normal, aquilo que é são, aquilo que é sinal de ordem e que é normal na vida do ser humano se tornou um objeto absolutamente distante e impossível. E quando há uma família que vive de modo normal o casamento, isso, como a gente estava falando antes, causa um impacto tremendo, assim. Poxa, dá para ter 26 anos e ter vários filhos. Dá para ter casado cedo. Caramba, né? Olha como uma família, meus caros, uma família que vive bem o casamento e que dá testemunho, né, dessa felicidade possível dentro do matrimônio, impacta positivamente a vida de uma comunidade inteira. Né? O casamento, exatamente, né, meu amor? Quem vive o casamento de modo normal, né, assusta. Que negócio é esse? Sabe assim? Então, caramba, né? Como é importante mesmo que as famílias decidem viver a plenitude do amor do casamento e dar testemunho disso, né? Dar testemunho. E é claro, né, vivendo prontamente as promessas do casamento ali, que eu diria que é um manual, assim, né, Lucas? Poxa, fidelidade. Vamos lá. Né? Fidelidade, amor e respeito. Né? A gente tem aqui o manual da felicidade no casamento. Né? E ao mesmo tempo, Lucas, são as três maiores demandas em geral nos atendimentos de casal, né? Ausência de fidelidade, ausência de amor e ausência de respeito. Falou de adultério, de traição. Lucas, qual que é a tua percepção acerca desse tema, assim? O que tu percebe nos teus atendimentos, né? Sobre traição, as causas da traição, o que isso leva e assim por diante. A gente analisa muito que existem alguns fatores que acabam inclinando não todo homem, mas todas as pessoas, seja homem ou mulher, ao adultério. Às vezes algumas pessoas me questionam, né? Tanto com a questão do adultério quanto a questão
do próprio uso à pornografia, que infelizmente é algo que também vem crescendo cada vez mais, e as pessoas perguntam, mas como que é isso aí? Sempre, de fato, são os homens que traem, assim, absurdamente mais? Sempre são os homens e as mulheres raramente? E hoje, dentro de um consultório, com uma demanda diária, eu posso avaliar que nem sempre. Hoje, a cada 10 pacientes que chegam, hoje a gente tem 7, 6 homens que traíram. 3, 4, que já é uma taxa muito inesperada de mulheres que também acabam adulterando, acabam traindo. Mas é obviamente que isso vai funcionar de, de formas diferentes. A simbólica masculina e a simbólica feminina, ela exige comportamentos e inclinações variáveis, né? Uhum. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, a antropologia atomista, né? Uhum. A gente tem o homem dividido entre uma inteligência e os apetites. Uma inteligência que é a luz da verdade, que é o espírito. O apetite intelectível, o apetite racional, que é onde está a nossa vontade, a nossa alma, de fato. E, por fim, os apetites sensíveis, que é o que nos assemelham lá, nós, homens, aos animais. O que está acontecendo? Todo mundo está se movimentando, todo mundo está agindo e se comportando baseado nesses apetites sensíveis, baseado naquilo que vai gerar prazer, que vai gerar dopamina, que vai ser gostoso, independente das consequências. É muito comum a gente ver. Quando a gente pega lá os 4 fatores do adultério, por exemplo, né? A gente consegue analisar sempre um fator fisiológico, antropológico, psicológico e espiritual. Dentre desses fatores, a gente vai adicionar então sempre o quê? A oportunidade. É muito fácil de concluir, Tomás. Se você atende aí mais de 6 pacientes por dia, talvez, você vai conseguir concluir que 90% deles só falta a oportunidade de trair. Uhum. 90% deles. Vai Uhum. estar lá sempre ter uma inclinação sensível dopaminérgica de uso absurdo da pornografia. Ou você vai ver lá uma pessoa egoísta, que é um dos fatores psicológicos, a tal lá da imaturidade, do valor sexual de mercado totalmente desbalanceado, que é o que o Jorge chama lá de Enzo e Carlão, né? A Uhum. mulher mandona, chefona, e o marido, filhinho da mamãe, coitadinho, que não colabora em nada. Então, dentro de 90% das pessoas, né, hoje, aí, que vocês devem atender, a gente tem uma taxa muito alta de inclinação ao adultério. O que vai faltar? Às vezes vai faltar a oportunidade. Vai faltar alguém para que isso se concretize. Mas é muito triste essa realidade, Tomás. Muito triste. Isso se Uhum. compara à taxa de imaturidade também das pessoas, né? Uhum. Uhum. Claro, porra, é isso aí, cara. Eu gostei dessa perspectiva, assim, Lucas, e de fato, nós mesmos, todo mundo precisa confessar isso, assim, reconhecer esse movimento de rebeldia dentro do coração, né? Isso é muito presente. Ó, ninguém tá livre disso, ó. Não, eu sou limpo, eu sou puro. Ninguém tá livre dessa tendência o que o Adler fala, né? A tendência à rebelião, né? Rebelião. Eu fingir que eu sou outra coisa, sabe? E fingir que eu não tenho minhas más inclinações. Vamos lá, né? Não tem santo aqui. Ou tem? Ninguém, né? Todo mundo tá na luta. Na luta primeiro contra a própria carne, né? Contra os próprios movimentos maldosos. A gente precisa ficar muito atento a isso, né? Um processo terapêutico autêntico, independente de casal ou não, é, é um processo mesmo de educação desses movimentos mais animais mesmo.
né, de eu fazer aquilo que eu tenho vontade, né, desse impulso para fazer as coisas necessariamente fáceis, gostosas, acessíveis e assim por diante. Vejam, a percepção mesma de que nós temos tendências más e de traição faz com que a gente se coloque no nosso lugar mesmo de pessoas absolutamente limitadas e que a gente precisa melhorar sempre. Isso aqui, vamos lá, precisa, pô, é óbvio, né? Uma vivência mesmo da virtude da humildade, assim. Humildade. Não tem como um casal, né, Lucas, ter um relacionamento saudável se não tiver dentro do coração dos dois a humildade, assim. Humildade e sinceridade, eu vejo que as duas coisas andam juntas. Uma coisa que você falou muito bem, Tomás, e que é necessário essa clareza, que às vezes a gente, de uma maneira mais popular, olha para o adultério. É óbvio que existe sim uma má construção de caráter, sempre existe, sempre existe. É óbvio que existe sim uma baita de uma imaturidade, é óbvio que sim. Mas é necessário, diante de um casamento, você saber olhar, olha no espelho e entenda: eu sou capaz de trair. Porra, cara, é isso. Eu sou capaz. Eu sou capaz de ferrar com o meu casamento. É isso aí, meu irmão. É muito necessário esse reconhecimento. É mesmo. Muito É mesmo. necessário. Isso nos tira. Porra, cara, isso aí tu. Porra, isso aí é tudo, cara. Isso nos tira do lugar de juiz, assim, né? De julgar. Eu traí? Que isso? Né? Tipo assim, né? Que história é essa? Hoje a gente vê uma história de traição e fica chocado com aquilo. Caramba, como assim o fulano foi capaz de trair? E você, meu filho? Você não é capaz de trair? Recebe aquele tapa na cara poxa, eu preciso responder alguma coisa. Não, eu não sou capaz de trair. Para aí, só um pouquinho. Vamos ser sinceros aqui. Então, é aquele princípio, né? Que eu falo acho que eu falei na primeira aula do clube, que a gente não pode nunca se chocar com as possibilidades humanas. A gente vê aqui, vamos lá, pô, coisas muito, muito cruéis nos atendimentos, né? Pessoas, poxa, violências, negligência, abusos e assim por diante. Nós terapeutas, né? Nós terapeutas, isso aqui é uma coisa que a gente tem que viver, assim, ó, poxa, a gente olha para um absurdo, a gente não pode se chocar. Isso não quer dizer que a gente fica frio nas coisas. Não, a gente não tem que ficar frio. Isso nos impacta de algum modo. Mas não tem que chocar. Isso é ser humano sendo humano. Melhor, isso é ser humano sendo o que de pior o ser humano tem. E existe uma outra possibilidade, que é o ser humano ser muito melhor, que é manifestar aquilo de melhor ele tem, né? Que são as suas faculdades superiores. Muito bem lembrou o Lucas, a inteligência e a vontade, né? Que a inteligência ilumine a vontade. E mais, né? Como a gente aqui tem uma perspectiva transcendente, que a graça ilumine a inteligência, né? Que o ser humano ele alcance não só a perfeição humana, mas a perfeição no nível de amizade com Deus, né? Que eu pense como Deus pensa, que eu faça aquilo que Deus quer que eu faça. Então a gente tem um caminho aqui, né? De amadurecimento. Primeiro, que seja vivido na nossa própria vida, né, nesse ato da confissão frequente, como colocaram aqui nos comentários, né? Poxa, fazer isso aqui todo dia. Me olhar no espelho e perceber a miséria no meu coração. E, poxa, e perceber de quantas merdas eu sou capaz de fazer. E é claro, meditar nisso não com um ar assim de desespero, mas, poxa, eu preciso melhorar para não fazer aquelas merdas que são possíveis que eu faça, né? E que eu ocupe o meu hábito com coisas boas. Não necessariamente porque nós temos essas inclinações, significa que iremos fazê-la. A gente consegue olhar um cenário e não precisa ser nem religioso, não. A gente pode olhar isso de maneira antropológica, a gente pode olhar isso de maneira psicológica, que é o quê? A própria história de Jesus, visto ele da maneira que você quiser, você pode ver que com ele acompanhou Pedro e Judas. Uhum. E ambos, em algum momento, o negaram, ou, em outras palavras, o traíram. Tanto Pedro, tanto Judas. Só que a história de ambos também teve finais diferentes.
teve fins diferentes. Analisa a história da própria negação e traição de Judas, assim como a história da própria negação e traição de Pedro, e o fim da história deles. Então, se você traiu ou foi traído, esse não é o fim, não deve ser o fim. Esse é a vírgula que faz parte, obviamente, de uma maneira concreta da sua biografia. Agora, se você nunca o fez, peça para se manter com esta graça, que é muito possível também. Claro É que é, muito pô. possível também. Claro que é, né? Pô, vamos lá. É óbvio que é possível não trair, né? Mas veja, é um movimento que cobra muito, né, da pessoa, assim, né? Caramba, a gente não tá falando de uma coisa que banal, assim, trivial. Tanto é que choca. Esse discurso do Lucas, ele choca muitas pessoas, assim, né? Poxa, como assim traição é uma vírgula? Traição é um ponto final. Traiu, acabou, né? Perdi a confiança, não tem como recuperar. Confiança é uma coisa que quando perde, não recupera mais. Que isso, filho? Vamos lá, vamos tornar a coisa aqui mais simples, né? E a gente sabe disso, né? Quantas vezes a gente trai no dia a dia? Vamos lá, né? Aquelas coisas besteirinhas, né? Poxa, a besteirinha que toma uma dimensão grande quando a gente percebe o quanto isso vai sujando a nossa alma, né? Às vezes a falta de compreensão, né, nas coisas pequenas no dia a dia com o marido, com a esposa, né? A ausência ali de uma manifestação de amor, de carinho, de afeto, de reforço do outro. Essas pequenas coisas certamente elas vão impregnando, né, o coração dos dois. Porque aquele que vai traindo nessas pequenas coisas vai se acostumando. Poxa, é possível conservar um casamento assim. Eu não reforço, eu não elogio, eu não faço sexo com a minha esposa, eu, sei lá, faço com preguiça, eu não dou presente, eu não. E dá para viver assim. E se a gente para pensar, tem casamento que fica 40, 50 anos assim. Nossos avós, às vezes pais, né? Casamento merda mesmo. Casamento bosta. As pessoas viveram a vida toda um relacionamento péssimo. Péssimo, né? Então, pô, a gente precisa ser honesto, né? Se a gente não se esforça num casamento, o casamento vai se tornar aquele que é o medo, né, da maioria dos casais, né? O relacionamento vai se tornar uma rotina, né? E beleza, que seja uma rotina, mas que seja uma rotina boa, uma rotina gostosa, uma rotina legal, né? Que um café da manhã sempre da mesma coisa seja o melhor momento da família, né? É o que eu e o Manu a gente tem investido muito, assim, né? Ter, poxa, aqueles breves momentos que a gente tem junto, porque ou eu tô aqui trabalhando, ou eu tô aqui trabalhando, nas duas coisas que eu costumo fazer, trabalhar e trabalhar, e ela fica com a família, fica com os filhos e tal ali, e quando posso eu visito eles, né? Eu trabalho em casa, então eu dou alguns passos e tô ali com eles. Fazer aqueles momentos curtos, poxa, é a expressão máxima da nossa união. A gente precisa estar junto, refeições juntos e assim por diante. Eu acho muito interessante a ideia, né, que são dois lugares que acontecem o casamento em sua máxima potência, né? É na mesa, né, e na cama. Se a gente vai perceber a gente percebe um relacionamento que não tem a vivência ali das refeições diárias feitas juntos, na medida do possível, poxa, trabalho fora, mas vamos lá, comer junto, se olhando no olho. Comer ali, coisa muito banal, trivial. E um relacionamento que não tem ali a intimidade, né, da relação sexual, é um relacionamento em crise. Então, para quem atende casais, uma investigação mesmo de como está sendo a vivência da mesa e da cama no relacionamento. Ou seja, coisas que a gente tem muitas vezes, né, Lucas, como, poxa, coisa pequena, tipo, só comer junto, só fazer sexo, caramba. É exatamente aí que acontece a vocação, pô. Nessas coisas pequenas, né, na valorização e tornar transcendente e tornar extraordinário aquilo que é ordinário. Tornar grande aquilo que é pequeno, né? Uma restauração num casamento, caramba, uma coisa muito, muito heróica, ela acontece exatamente nisso, né? No resgate dessas coisas pequenas que foram se perdendo ao longo do tempo, né? E que se tornaram
não só uma coisa ordinária, mas uma coisa boba, uma coisa descartável, uma coisa trivial. Então, percebo assim, cara, que quando a gente está falando de restauração, e eu queria que tu falasse um pouquinho disso para nós, assim, Lucas, de restauração de matrimônio, né? Esse processo, né? O que é fundamental, o que tu tem visto, né, nos teus atendimentos? São dois processos diferentes, né? Existe o processo de reconciliação, que é uma coisa, que é o que o marido está fora de casa, ou a mulher está fora de casa, e aí existe essa reconciliação, ele volta. A partir disso inicia então a restauração, que é o quê? Vocês vão juntos começar a construir, reconstruir, tijolo por tijolo, esse relacionamento, esse casamento. E a base da restauração não tem para onde fugir. É o que o Tomás acabou de falar aí. Existem duas bases, não só para a restauração, mas para o casamento em si, que é diálogo e sexo. Essas duas coisas sendo bem feitas, o resto é consequência. O resto é consequência. Se uma das duas bases ela está desajustada, aí o casamento começa a se inclinar à queda. Se as duas bases estão bagunçadas, aí o casamento já está no chão. É arquitetura, matemática. Tem duas bases. Quando você olha para o diálogo, é muito mais do que eu falar, né? Mulheres ou homens sanguíneos e coléricos. É muito mais do que eu falar. O diálogo ele se faz muito mais no ouvir. Nós, terapeutas, sabemos muito disso. Um terapeuta, ele entende muito mais, ele ajuda muito mais um paciente quando ele ouve o que aquele paciente está falando e ele contempla o que aquele paciente falou e aí depois ele fala, do que não é o caso, aqui é um clube Allers, né? Temos um ótimo professor, mas o caso daquele terapeuta que palestra na terapia. Ele fala bonito, fala disso, temperamento, 12, é lindo, mas ele não ouviu nada do que o paciente, ele não sabe o que é o problema. O casamento é a mesma coisa. É a busca de tentar entender o outro, olhar para o outro. E aí você alcança, através desse diálogo, a intimidade. Alcançando a intimidade, o troféu da intimidade é, obviamente, o sexo. O sexo ele vem como uma coroação. E aí eu vou até deixar essa polêmica pro Tomás discursar um pouquinho mais, que é o quê? O que a gente encontra no sexo? Não estou com vontade. Não quero hoje. Não estou afim. Estou cansado. Estou cansada. Mas a partir do momento que o casamento não é somente as coisas que eu quero, mas também um dever, uma promessa, o Eita. sexo ele se torna, mesmo quando eu não quero, um ato de amor. Uma forma de amar. Uma forma de eu me entregar para o outro. É polêmico ou não é, Tomás? Então o Lucas está dizendo que é dever fazer sexo. Eita, vamos, porra. Vamos lá, assim, né? Olha só. É, eu não vou ensinar ninguém a fazer sexo aqui, tá? Tipo assim, não vai ser aula agora sobre isso. Assim, né? Dia do namorado, tá? Essa coisa toda, mas vamos lá. Assim, zoeira, brincadeira. O sexo ele tem duas finalidades, tá? Primeiro, a união do casal. E segundo, a procriação. Ou seja, o caráter unitivo e procriativo. Se alguma dessas duas é, se alguma dessas duas coisas são abandonadas, ou uma, ou outra, ou as duas, não é sexo, é outra coisa. É a mesma coisa que cachorrinho faz. Ou seja, tô com vontade, e se tô com vontade, faço. E se não tô com vontade, não faço.
Se tem oportunidade, eu faço. Se não tem, não faço e vou vivendo assim. O sexo humano, né, na vivência plena ali do matrimônio, ou seja, o casamento não é o lugar certo para o sexo à toa. É exatamente o lugar seguro para esse negócio acontecer na vivência plena da expressão do que é um sexo de verdade. O sexo de verdade não é loucura, não é, meu Deus do céu, e inovações, e algemas, e temperos, e sei lá o que lá. Não, porra. Isso é o ideal pornográfico da coisa. E lá na pornografia não é sexo, lá é outra coisa. É um negócio meio estranho. Meio, totalmente estranho. Então, esse ideal, né, unitivo do casamento é de fato ali exatamente o momento em que e muito interessante o Lucas trazer essa perspectiva do dever, né? Poxa, eu tenho um compromisso aqui com essa pessoa, né? Eu tenho um compromisso de doar o meu corpo para ela. Meu Deus do céu, assim. E ela doar o corpo dela para mim. E nessa intenção de doar um para o outro, né, não é um só que ganha, são os dois que ganham uma intimidade cada vez maior. A intimidade, na verdade, assim, é um elemento que a maioria das pessoas foge, né? A gente foge da intimidade. O próprio vício na pornografia ali, caramba, né, não tem intimidade nenhuma com nada. Nem com você mesmo. Ah, eu tô me conhecendo. Que argumento bosta é esse? Quem é que conhece tocando no pinto ou tocando na perereca? Ninguém se conhece. Que negócio é? Eu tô me conhecendo. Que porra é essa, entendeu? Que negócio é? Tem que ser para se conhecer. Vamos lá, a gente se conhece de fato quando a gente se doa e se entrega pro outro. Exatamente neste lugar que quando a gente revela a nossa intimidade e quando a gente permite que o outro invada a nossa intimidade. Exatamente nesse momento que a gente se conhece e conhece o outro. Então veja que bonito que é a união mesmo do casal, né? A partir daquele momento que o homem e a mulher se despem, né? Ficam nus um diante do outro, sem vergonhas, sem timidez, sem intenção de subjugar ninguém, mas eu quero estar com você. Estar com você. A própria antropologia do sexo, caramba, é muito interessante ali, né? A constituição mesmo física, corporal do homem que tem o órgão, né, para fora, né? E a mulher o órgão para dentro, ou seja, a mulher recebe e o homem entrega. Olha que coisa interessante isso, isso é muito bonito. A mulher é receptiva, né? E o homem tem esse movimento de entrega, né? De trazer de fora para dentro, né? O homem que trabalha fora e traz para casa. Isso é lindo demais, pô. Isso é muito bonito, antropologia sexual. Por outro lado, né? O caráter procriativo do casamento, né? Todos do casamento, do sexo, né? Todo sexo, para ser sexo de verdade, para ser sexo humano, tem que ser aberto à vida. Ah, Tomás, mano, tu não sabe qual é a minha condição, tu não sabe, pô, não tem dinheiro. Peraí, só um pouquinho. Então, só as pessoas ricas têm filhos, só as pessoas ricas são abertas à vida. Isso aqui não é um ideal religioso, isso aqui é algo absolutamente humano. Se a gente se acostuma a eliminar as consequências dos nossos atos, as consequências naturais dos nossos atos, caramba, nossa vida vai ser uma bosta. Eu quero comer e não quero engordar, eu quero fazer cocô e não quero me sujar, eu quero tomar água e não ter vontade de fazer xixi, eu quero fazer sexo e não ter filho. Enfim, não tem como comer e não fazer cocô, mas tem como comer e transar e não ter filho. Infelizmente existe métodos contraceptivos, que na verdade, né, quando foram criados, né, tinham a intenção de libertar a mulher, mas na verdade, assim, aprisionou a mulher às suas próprias vontades. Então, assim, tema polêmico que a gente podia se demorar vários momentos aqui, mas aí tá, né? Então, assim, porra, a gente tá falando de sexo, né, aqui, né, no casamento. Caráter procriativo, abertura à vida, disposição para receber os filhos que Deus mandar.
Isso aqui, caramba, é um ato de coragem, de heroísmo no tempo que a gente tem hoje. Quem topa com isso, assim, não, eu topo receber quantos filhos Deus enviar. A gente faz isso com, sei lá, com muito calmo, muito tranquilo. Não, bate um apavoro, bate um cagaço. É óbvio que sim. Claro que sim, pô. Porque tem vários filhos e, vamos lá, pelo cálculo aqui, o Manuela vão ter um filho por ano, assim, né? Vamos lá, a gente tem 2 anos de casamento, 2 filhos, vamos lá, esse ano vem mais um. E assim a gente vai. A gente fala assim, nossa, que coisa tranquila. Fala, não, é óbvio que baixa uma tensão normal, porque a gente é ser humano, pô, mas não tem coisa melhor do que ter filho, pô. É muito bom ter filho, é muito bom, é a maior alegria que a gente tem. A gente tem uma alma, meu Deus do céu, é muito especial ter filho. Né? E é claro, né, a partir do momento que o ser humano decide por não ter a consequência natural de um ato natural, é evidente que a consequência disso é desânimo, tristeza, depressão, suicídio, ansiedade, todas essas merdas que a gente vê acontecendo por aí. O próprio materialismo, né? Existe toda uma caracterização de fuga da própria consequência, mas também um tempo muito materialista, um tempo muito hedonista, pouco iluminado pela própria inteligência, né? É isso aí, cara. É isso Às aí. vezes as pessoas veem a gente com dois, três, quatro filhos, pô, meu segundo, meu segundo filho ainda estava no exército, não estava ganhando nem R$ 1.000, pô. Morando de aluguel, aluguel um apartamentozinho pequenininho. E muitas pessoas acham que é brincadeira, mas, enfim, todo filho, toda vez que a Sara engravidou, parece que o faturamento aqui aumentou. Então, se É, vocês querem ficar rico, tenham filhos, né? tem um Porque a filho. É, providência vai ficar cara, ali. Deus, ele manda um. Como é que é aquela história? Deus manda um filho com um saco de pão embaixo do braço, assim. Tá? É. É claro, pô, é claro, né? Então, isso é muito bonito, cara. A gente falar desse tema, falar de família, assim, a gente fica emocionado, né? A gente fica motivado. Todo filho vem com um pão embaixo do braço, exatamente. E, né? E é verdade. É verdade. Né? Então, a gente fica emocionado, a gente fica empolgado com esse tema. Mas, na verdade, qual que é a intenção, assim, né? Da gente hoje, pô, Dia dos Namorados e tal, trazer esse tema. Né? Sem zoeira, assim, para quem tá solteiro, né, é dar esperança. De verdade, né? A gente acompanha as pessoas, tá no Instagram, ali nas redes sociais. A solteirice, às vezes, é uma fonte de sofrimento tremenda para muitas pessoas. Assim, parece que eu vou ficar solteiro para sempre, né? Que eu nunca vou ter ninguém, né? E as minhas experiências passadas de casamento, de relacionamento, vão se repetir, as experiências ruins, sabe? Esse medo, né, da repetição. De verdade, eu queria dar uma palavra de esperança aqui para os solteiros, né? Vai parecer engraçado, mas não é sério. Não desista de melhorar como pessoa, de verdade, sabe? Pô, mas não aparece ninguém, só aparece gente ruim. Acontece. Se a gente vai ver a média das pessoas são ruins mesmo. E basta começar por você. Entende? Né? Desculpa a má notícia. Né? Pô, só vem gente ruim pra perto de mim. Pois é, as pessoas tem muita gente ruim. As pessoas boas, dispostas a serem boas, são raras. Então, olha pro teu coração, olha pra tua vida, pra tua conduta, né? Às vezes a miséria começa dentro de nós e a gente não tá merecendo coisa melhor. Eita, Tomás, palavra de esperança é essa, exato. Porque assim, é possível a gente se tornar pessoas melhores, tá? Eu quero ter um relacionamento bom, saudável, interessante. Todo mundo quer isso daqui, entende? Só que a gente precisa ser bom e saudável, né? Também, ao mesmo tempo. A gente precisa viver aquelas coisas que a gente deseja, né? E aqueles que estão em relacionamento, que estão casados, né? Também, poxa, não desespere nas crises, nas dificuldades, né? O Lucas viveu uma crise, eu no meu namoro, né? Graças à crise no meu namoro, a gente casou, né? Graças àquele momento ali de dificuldade. E aqueles que trabalham com casais, né? Terapeutas aqui que pretendem, olha só, vamos lá, mercado em altíssimo, em alto, em alto, em alto. Eu e o Lucas, a gente fala muito sobre dinheiro, sobre faturamento, né, Lucas? Assim, ó,
estourando, ó. Quer ganhar dinheiro com psicologia? Ah, Tomás, que materialismo horrível. Vamos lá, a gente quer ganhar dinheiro, né, porra? Assim, ó, terapia de casal. Atender gente com problema de relacionamento, né? Então, motivo vocês a estudar esse tema pelas fontes seguras. Dr. Jorge Rodrigues, pede ajuda pro Lucas, né? Tem um monte de gente falando sobre isso aqui no clube. Vem o Otávio Gonzo, um amigo meu, né? Meu afilhado de casamento. Vai falar sobre terapia de casal, terapia de relacionamentos, a gente se formar nesse tema, sabe? A gente estudar isso para ajudar as pessoas, né? Baseado na verdade, assim, sabe? Ser a exceção mesmo, né? A gente, né, ficar muito consciente disso. A gente tá trazendo uma mensagem aqui que choca muitas vezes. Pô, Tomás, tem que fazer sexo, todo sexo que eu tenho que fazer tem que ter, eu vou ter filho? Claro que não, entendeu? Senão eu teria 385 filhos já. Não, não é assim. Não é que eu conte às vezes, não é amor, não é que a gente fica contando, mas assim, não é fácil ter filho, não é toda hora, todo sexo eu falo você tem filho. Tem gente que tá tentando há muito tempo, né? Não é assim, não é uma coisa muito louca, cada sexo você faz tem um filho. Não dá, né? Seria um problema se fosse assim, né? Mas vejam, a vivência normal desse tema, sabe? Falar numa boa de sexo na terapia com os pacientes. Entende? Sem um tom jocoso, sem piada, atendimento de casal, falar a verdade, defender a verdade e colocar fogo no coração das pessoas para ter família, para ter filho, para viver um relacionamento bom, normal, enfim. Eu queria, Lucas, que para a gente terminar, sim, cara, tu também desse uma palavra de esperança, uma mensagem, enfim, falasse algo que tu quer falar para finalizar aqui o nosso papo sobre casamento. O... A questão que o Tomás falou da necessidade, vocês não imaginam o quanto é urgente a necessidade de bons terapeutas de casais. Hoje eu atendo uma demanda alta de casamentos, presta atenção nisso aqui, casamentos que foram destruídos por psicólogos. É absurdo isso. Podem. O psicólogo vai ser feliz, vai curtir a vida, você é muito novo, não deu certo, separa. Muito, 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 muito. E a esperança está na promessa. Na dúvida, anota lá no caderninho, na parede, eu tenho anotado na parede do meu escritório. Aqui não dá para mostrar, senão vai bagunçar tudo aqui. Mas eu tenho anotado com aqueles canetão. Na alegria e na tristeza. Ou seja, nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos momentos de aperto financeiro, nos momentos de maior euforia, uma promoção. Então deixem anotado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Entendendo que quando a gente fala de doença, nós somos terapeutas. Não é doença, meu marido está com câncer e eu estou cuidando. Não, o egoísmo é uma doença de fator psicológico. A imaturidade é uma doença da alma. Vício em pornografia é uma doença, ora psicológico, ora fisiológico, enfim. Uhum, uhum. E até que a morte separe. Aí não tem muito o que falar, não. É até que a morte separe. Sensacional. Tomás, muito obrigado pelo convite. Porra, Fiquei muito cara, que coisa bem boa, cara. feliz aí. E é isso. Legal, legal. Cara, que conversa boa. Abrimos aqui o Aller's Talk com chave de ouro, né? Uma conversa. Isso, o Lucas me perguntou, cara, qual que é o roteiro? Eu falei assim, cara, não tem. A gente vai conversando e o nosso coração vai encaminhando as coisas. E aconteceu, né? A gente falou, né, de muitas coisas importantes, enfim, sobre crise, sobre sexo, sobre, enfim, as características do matrimônio, o que precisa ter e tal. E a gente chegou a uma conclusão aqui, né, de que é possível ter um relacionamento normal, né, para quem, assim, não existe ponto final aqui, não existe jogo ganho nem jogo perdido aqui nessa vida, entende? Isso é uma coisa que o Ítalo falou lá no curso dele lá, terapia lá, isso me marcou muito, não existe jogo ganho ou jogo perdido,
a gente tá jogando. Mas a gente perde, a gente ganha, a gente acha que perdeu e acha que tá ganhando. E num casamento é a mesma coisa, né? Não, acabou meu relacionamento, eu não aguento mais, eu não vejo perspectiva de saída. O Lucas já deve ter visto, né? Restaurações aí, meu Deus, né? A pessoa tava. Tu olhar para aquilo ali e dizer, isso nunca vai mudar, né? Nunca vai melhorar. E muda sempre. Quando tem uma pessoa disponível, uma pessoa querendo, o negócio só acontece, né? A graça aperfeiçoa, né? E é muito importante a gente ter esse elemento mesmo da religião mesmo, né? Da fé, quando a gente fala desse tema, né? Porque assim é o que dá uma perspectiva real para a coisa, né? Perde esse caráter materialista que o Lucas destacou. Então a gente começou aqui o Otherstock com chave de ouro, né? Num dia, né, propício, né? Para a gente falar sobre esse tema. E valeu, Lucas, obrigado por topar aqui. Valeu, pessoal, obrigado. Tamo junto. Fiquem com Deus e aproveitem o Dia dos Namorados aí para quem pode.